Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para explicar para vocês de forma simplificada como realizar uma interpolação no AutoCAD utilizando dados de um levantamento plano e altimétrico e assim obter a cota de um determinado ponto de interesse. Neste caso aqui, nós temos um levantamento plano e altimétrico cadastral. Como é possível observar aqui, nós temos as curvas de nível desse terreno. Aqui também eu tenho essa área, um polígono, e suponhamos que nós queremos saber qual que é a cota que passa exatamente por esse ponto aqui, esse vértice do polígono. Esse ponto ele se encontra entre duas curvas de nível, curva de nível 1 e curva de nível 2. O primeiro passo aqui é obter a distância total entre a curva 1 e a curva 2. Para tal, nós iremos criar uma linha aqui, partindo da curva 1, passando pelo ponto, de forma a atingir a curva 2. Mas aqui eu vou usar o comando extend. Então vou dar um extend aqui nessa linha. Tá. Pessoal, agora nós iremos obter então a distância inclinada entre a curva 1 e a curva 2. Nós temos aqui uma distância total de 1.4622. Eu vou anotar essa distância aqui numa planilha do Excel. Então a distância total é igual a 1.4622. Agora eu preciso obter a distância entre a curva 1 até o ponto e também vou obter a distância entre o ponto até a curva 2. Mais uma vez, vou pegar aqui a distância inclinada. Então, a distância entre a curva 1 e o ponto é de 0.9724. Distância 1 é igual a 0.9724. Vou pegar também a distância 2. Nós temos o valor aqui de 0.4898. 0.4898. Só vou somar aqui a distância 1 com a distância 2 para verificar se ela dá a soma, da distância total. Ok. Feito isso, pessoal, nós iremos descobrir qual que é o desnível entre a cota da curva 1 e a cota da curva 2. O desnível, então, ele é dado pela diferença entre as cotas das curvas de interesse. No caso aqui, para obter a cota da curva 1, eu vou usar o comando, por meio das propriedades, Eu vou clicar sobre a linha aqui, sobre a curva de nível. E aqui, na elevação, eu consigo observar qual que é a cota, que no caso aqui é de 1.123 metros. Então, a cota da curva 1 é de 1.123 metros. E a cota da curva 2 é de 1.124 metros. Então, o desnível então, vai ser dado pela diferença entre a cota da curva 2 menos a cota da curva 1. Partindo disso, pessoal, nós temos a seguinte relação. A distância total entre a curva 1 e a curva 2, ela está para o desnível entre essas curvas. Assim como a distância 1, que é a distância que vai da curva 1 até o ponto, está para o desnível até esse ponto. Então, o que nós precisamos descobrir aqui é o desnível desse ponto. Calcular, então, o desnível desse ponto. Eu vou escrever essa relação aqui. Então, a distância total está para o desnível entre as curvas, Assim como a distância 1, por exemplo, está para o desnível do ponto.
que nós queremos saber aqui, então, para obter a cota desse ponto, é o desnível do ponto. Então, o desnível do ponto ele vai ser dado pela seguinte relação. A gente vai apenas multiplicar cruzado, né? O desnível do ponto vai ser igual ao desnível vezes a distância 1 dividido pela distância total. Vou colocar com 3 casas decimais aqui. Então, esse é o valor do desnível do ponto. Agora, para nós obtermos a cota desse ponto, basta apenas somar o valor da cota ao desnível. Por exemplo, aqui, essa cota ela é de 1.123 metros e essa cota aqui de 1.124. Então, se eu somar 1.123 com aquele valor do desnível aqui, eu chego na cota do ponto. Portanto, a cota do ponto vai ser igual à cota da curva 1 mais o desnível do ponto. Assim, temos o valor da cota do ponto de interesse. E do mesmo modo, pessoal, eu posso mudar a minha referência para calcular o desnível do ponto. Então, agora vamos calcular o desnível do ponto em relação à distância 2 que foi medida. Neste caso aqui, o desnível do ponto ele vai ser igual ao desnível vezes a distância 2 dividido pela distância total. Neste caso aqui, em relação à curva 2, nós temos um desnível de 0,335. Vou colocar mais uma vez aqui com 3 casas decimais. Já agora, como a minha referência é a curva 2, eu vou subtrair esse valor da cota da curva 2. Então, a cota do ponto agora vai ser a cota da curva 2 menos o desnível do ponto. Como vocês podem observar aqui, nós temos o mesmo valor de cota do ponto. E é isso, pessoal. O mesmo pode ser feito para qualquer outro ponto de interesse.